Olá, amados alunos e amadas alunas. Meu nome é Paulo Vitor Nazário Serman. Sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Previdenciário, né, e de Direito da Seguridade Social. E nós vamos resolver questões da CESP. Fizemos um estudo das últimas provas da CESP dos últimos anos, selecionamos as principais questões, as tendências da CESP e como a CESP tem cobrado, tá bom? E vamos falar hoje de um tema muito legal, que é a pensão por morte. Então, acompanhe aqui comigo. Olá, INSS, prova de 2016 de analista do Seguro Social do Serviço Social. Foi aplicado junto com a prova de técnico. Diz lá, o direito à pensão por morte é assegurado ao cônjuge ou companheira, somente se, no momento do óbito, houver casamento ou união estável por no mínimo 5 anos. Bom, veja aqui, questões da CESP, ou elas estão certas ou estão erradas. Tá? E a questão errada é aquela questão que tem um termo que está ali e que não poderia estar ali. A questão meio verdadeira está certa, mas a questão errada é aquela que tem uma coisa que está ali e não podia estar ali. Então, a questão aqui é sobre pensão. E pensão era um benefício muito simples, tá? Mas com a alteração ocorrida em 2015, se tornou um benefício muito complexo. Tá? Na verdade, medida provisória 664 de 2014, com vigência em 2015. Muito bem. O que a gente tem que lembrar sobre a pensão por morte? O que é a pensão por morte? É uma prestação paga aos dependentes de um segurado que morreu. E esse segurado, ele mantinha a qualidade de segurado. Ou seja, ele vinha contribuindo ou parou de contribuir nos últimos 12 meses, segurado obrigatório. Enfim, na data do óbito, tem que ter a qualidade de segurado. Tá? Esse segurado morreu. Tá? A morte costuma ser a morte natural, mas poderia ser uma presunção da morte, quando, por exemplo, a pessoa evidentemente morreu, né? É certo que ela morreu, embora não se possa constatar a morte porque não encontrou o corpo, né? Casos de soterramento, queda de avião, né? Que é impossível saber que a pessoa... Assim, é certo que a pessoa morreu, mas é impossível comprovar. A pessoa, por exemplo, embarca num avião e o avião caiu no meio do mar, nunca mais acharam o avião, mas a pessoa embarcou no avião então, e ela nunca chegou no destino, então com certeza a pessoa morreu. Isso é uma presunção da morte que é feita pelo próprio servidor do INSS, com o início de prova material. E existe a morte presumida, que é quando você não sabe se a pessoa morreu, né? A pessoa sai de manhã para comprar um cigarro e nunca mais volta. E nesse caso, quem decreta a morte depois de uma série de constatações é um juiz, tá? Então, a morte presumida é declarada judicialmente. Havendo a morte, os dependentes têm o prazo de 90 dias para pedir a pensão e recebem a pensão desde a data do óbito, caso peçam no prazo de 90 dias. Mas se vier pedir depois de 90 dias, recebe a partir da data de entrada no requerimento, muito embora o benefício sempre inicie na data do óbito. Tá? Só vai receber a partir da data de entrada no requerimento, porque perdeu o prazo de 90 dias. Muito bem. Os beneficiários da pensão por morte são os dependentes. Tá? Quem são os dependentes? Aí ele tem que lembrar que são divididos em classes. Tem o cônjuge, o companheiro e filhos, os pais e os irmãos não emancipados, menores de 21 anos ou inválidos. Tá? No caso da primeira classe, cônjuge, companheiro e filhos são dependentes. O filho é dependente até os 21 anos ou se for emancipado. Mas se for inválido, tá? No caso do concurso para a administração pública federal, né, Poder Executivo, se for inválido, a invalidez tem que ser anterior aos 21 anos ou anterior à emancipação. Muito bem. Aí a pessoa vai, pede a pensão e recebe. Quanto ela vai receber de pensão? Bom, ela vai receber exatamente o valor da aposentadoria que o falecido recebia. Ou, se não era aposentado, o valor da aposentadoria por invalidez a que teria direito. Professor, e se for mais de um dependente na mesma classe, né? Por exemplo, uma pessoa morreu e deixou cônjuge, companheira e filhos. Todos receberão em partes iguais. Professor, mas pode cônjuge e companheira? Pode. Tá? Ao mesmo tempo. Sim. Por exemplo, ele tem uma companheira aí no caso é união estável, convivência pública, duradoura, com a intenção de constituir família, não se confunde com concubinato, tá? Que é aquela relação que, né, a pessoa tem, mas os outros não podem saber que tem, etc. Né? E às vezes ele tinha uma ex-mulher, ou a mulher tinha um ex-marido e paga a pensão alimentícia ainda para aquele ex-marido. Né? O fato de pagar a pensão alimentícia mantém a qualidade de dependente, daí no modo que quando a pessoa morre ela tem 2 dependentes, um cônjuge e um companheiro, pode ter 2 cônjuges também, não tem problema, e o filho. Então todos recebem partes iguais. Muito bem, até quando cada um recebe? E aí tem grandes mudanças.
O filho vai receber até os 21 anos, guarda isso, que é quando ele atinge a maioridade previdenciária. Ou se ele for inválido, enquanto permanecer nessa condição, ou se for deficiente também, enquanto permanecer nessa condição. Não tem crise, né? Agora, cônjuge e companheiro tem bastante mudança. Parta do seguinte princípio: cônjuge e companheiro, sim, vão receber pensão, sempre, pelo período de 4 meses, tá? Essa é a regra. Mas se o cônjuge e dependente forem inválidos ou deficientes, vão receber enquanto permanecerem nessa condição. Então, se ficar inválido para sempre, vai receber pensão para sempre. Foi deficiente para sempre, né? Então, não se aplica a regra dos 4 meses, né? Porque é inválido. Aí tem outra característica. Se o segurado morrer num acidente, não é vitalício que os dependentes cônjuge e companheiro recebem. Se ele morrer num acidente, vai se aplicar uma tabelinha, tá? Que é de acordo com a idade do dependente. Acompanhe aqui comigo. Diz assim: se o dependente que sobreviveu for menor de 21 anos, vai receber a prestação por 3 anos. Sim, eram novinhos, ou ela, sei lá, que sobrou, ou ele que sobrou era novinho, vai receber por 3 anos aí para fazer um mestrado, alguma coisa, e vai trabalhar e vai ganhar dinheiro, é novo, não vai receber para sempre. Porque o cara morreu num acidente, a mulher morreu num acidente. No entanto, se tem entre 21 e 26 anos, vai receber a prestação por 6 anos. Um período maior. Se o dependente sobrevivente tiver entre 27 e 29 anos, vai receber por 10 anos. Quem escolheu essas idades foi o Congresso Nacional, tá? Então é assim, eles escolheram, disseram que é assim, tá? Se o dependente tiver entre 30 e 40 anos, vai receber a pensão por 15 anos. Se tiver entre 41 e 43, por 20 anos. Quer dizer, se quando o segurado morreu num acidente, o professor está falando que morreu num acidente, e o dependente tiver 43 anos, ele vai receber até os 63 anos. E daí acaba a pensão. Mas se o dependente tiver 44 anos de idade ou mais, aí será vitalícia. Porque o dependente tem 44 anos de idade ou mais e o segurado morreu num acidente. Guardou isso? Muito bem. E aí a gente tem uma outra hipótese onde também se aplica essa tabela. É onde o segurado não morreu num acidente. Morreu de uma doença, né? Um procedimento cirúrgico, alguma coisa aí que foi infeliz. Só vale ressaltar que a TNU tem mantido o entendimento que se for uma violência cometida contra uma pessoa, como por exemplo um homicídio, um latrocínio, entende-se que é acidente. Mas isso é só entendimento da TNU, tá bom? Não é entendimento da administração pública. A administração, pelo princípio da legalidade, vai dizer que acidente é acidente, né? Um fato inesperado. Que morrer também num assalto, talvez seja um acidente. Bom, enfim, tem que morrer num acidente. Beleza? Se a tua prova cair também a aplicação do entendimento jurisprudencial, lembra-se que a morte decorrente de ato violento praticado por um terceiro, um crime, considera-se acidente. Muito bem. Assim, uma outra hipótese também, onde vai se aplicar essa tabelinha, o segurado não morre num acidente, tá? Mas ele é casado ou tem união estável há pelo menos 2 anos, tá? E verteu, durante a vida, 18 contribuições mensais. Eu disse 18. 1 ano e meio. Verteu durante a vida, não sabe quando. 18 contribuições mensais. Veja, isso não é carência. Como eu disse, não há que se falar em carência da pensão por morte. Ela continua a ser isenta de carência. Mas o segurado verteu 18 contribuições e está casado ou tem união estável há pelo menos 2 anos. E nessa situação vai se aplicar a tabela. Não importa do que ele morreu, tá? Ou seja, se o dependente tem menos de 21 anos, vai receber por 3 anos. Se tem entre 21 e 26 anos, vai receber por 6 anos. Se tem entre 30 e 40 anos de idade, por 15. Se tem 44 anos de idade ou mais, será vitalício, tá? Então, essa tabela se aplica em 2 hipóteses. Ou morreu por acidente, ou morreu por um motivo diverso, mas tinha 18 contribuições vertidas e também era casado, tinha união estável há 2 anos. Guarde isso, porque sim, vão te perguntar isso na prova. Professor, e se o cara morreu, deixou lá a menina com 19 anos de idade, a menina, e ela vai receber por 3 anos?
Beleza, então vai receber 20, 21, 22. Quando ela tinha 21 anos ali, ela estava recebendo, ela sofre um acidente e fica inválida para sempre. Você falou que o inválido vai receber enquanto permanecer inválido. E nessa situação? Nessa situação, a lei diz que ela vai receber enquanto permanecer inválida. Porque enquanto ela estava recebendo a prestação, ela mantinha a qualidade de dependente. Então, ainda que a invalidez seja posterior ao óbito, foi na vigência em que ela tinha qualidade de dependente e vai continuar inválida para sempre e vai receber a prestação enquanto permanecer inválida. Beleza? Muito bem. Vamos resolver a nossa questãozinha então. Acompanhe aqui comigo. O direito à pensão por morte é assegurado ao cônjuge ou companheiro somente se o cônjuge e companheiro eles sempre vão receber, nem que seja por 4 meses. Então já está errado somente se ali. No momento do óbito, houver casamento ou união estável por no mínimo 5 anos. Hipótese alguma. Eles podiam ter morrido na lua de mel do casamento. Eles não, né? Ele, né? Ou ela. Sei lá, um deles podia ter morrido na lua de mel. Interessa. Morreu num acidente, vai aplicar a tabela. Eles casaram, estão felizes, saíram na lua de mel, o carro derrapa na estrada, capota, né? O cara tava bêbado, burro, capota. E aí ele morre, e ela sobrevive. Ele morreu num acidente, tá? Então se ela tem, sei lá, 30 anos de idade, vai receber o benefício por um longo tempo. Essa é a ideia, tá? Por 10 anos vai receber. 15 anos, perdão. Vai receber. Essa é a ideia da prestação. Beleza? Muito bem. Então, no mínimo 5 anos, é claro que não, em hipótese alguma. Então, vamos ver aqui a nossa próxima questão. Muito bem. Peraí que o professor tem mais uma questão aqui. Aqui! STJ 2018, analista judiciário, área judiciária. Situação hipotética. Lúcia, que por 12 meses foi contribuinte da Previdência Social e que era casada há 4 anos com Mário, de 45 anos de idade. Faleceu após complicações de saúde decorrentes de uma cirurgia estética. Então vamos ver aqui. Ela, no caso, ela contribuiu por 12 meses, era casada há 4 anos com Mário. Mário tem 45 anos de idade. E ela faleceu, não foi em acidente, foi em uma cirurgia. Nessa situação, Mário terá direito ao benefício de pensão por morte em caráter vitalício. Bom, pela idade, aplica-se a idade, pela idade seria vitalício, né? 44 anos ou mais. No entanto, ela não morreu num acidente. Ora, se ela não morreu num acidente, ela teria que ter casada há pelo menos 2 anos. E a questão aqui está dizendo que ela era casada há 4. Ótimo. Mas ela teria que ter vertido 18 contribuições em vida. Mas aqui está dizendo que ela só foi contribuinte por 12 meses. E não 18. Então, nesse caso, não vai aplicar a tabela para ele. Ele vai receber por 4 meses. A não ser que ele seja inválido. Senão, é só 4 meses. Infelizmente. Então, a alternativa está errada. Por quê? Qual é o termo que está errado? Está aqui, ó. Terá direito ao benefício em caráter vitalício. Não, não terá em caráter vitalício, porque ela só tem 12 meses de contribuição. Beleza? Então, meus amados, vamos ficando por aqui, tá? Um grande abraço a todos vocês e nos encontramos aí nas aulas. Valeu e até mais.